Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Essa é a nossa apresentação. Antes da gente passar a nossa grade aqui para a nossa sexta-feira, vamos só dar uma olhada rapidinho como foi a nossa quarta-feira. Na quarta, a gente havia trabalhado uma grade de 4 jogos, onde até para mim aqui a gente já tivemos concluídos 3 jogos. Desses 3 jogos a gente ficou com 3 greens e tem um jogo aqui acontecendo, para mim no momento, que é o jogo da Inter, contra o River Plate, que a gente está trabalhando com a Inter na chance dupla. Caso a Inter aqui empate ou vença a sua partida, nosso bilhete vai bater. Se a Inter aqui perder, a gente fica aí com um head no dia na quarta-feira. Então vamos lá. O bilhete do canal, o jogo da Inter também está envolvido, que a gente deixou aí o Borussia Dortmund para vencer a sua partida e a Inter na chance dupla. Então, mais uma vez mencionando, que vai depender do que aconteceu com a Inter. Esse bilhete tinha dado uma odd por base aí de 1,53. Até comentando, né? A quarta foi uma quarta-feira até então muito boa, mas a nossa terça-feira aí, pela primeira vez no canal em mais de 400 dias aí, né? Até calculei que a gente vem operando junto, mais de 1 ano e 2 meses quase aí, né? Que a gente tá atuando aqui no canal, a gente nunca tinha um dia somente de head, um dia bem complicado, e isso aconteceu na terça aí, que a gente trabalhou em 3 jogos, a gente acabou ficando aí com 3 heads, então foi uma terça-feira muito ruim, mas graças a Deus a quarta-feira já deu para ser bem melhor do que foi a nossa terça. Eu nunca mais quero um dia como aquele ali, pô, foi difícil demais, muito complicado aí, os jogos bem diferentes aí do que a gente estava procurando. Mas vamos lá. Vamos para nossa quarta-feira. O primeiro jogo que a gente havia trabalhado na Liga 1 do Japão, no jogo do Yokohama Marinos contra o Tóquio, trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. O segundo jogo foi lá na Superliga da China, jogo do Chengdu Honsheng contra o Shenzhen Yanshinkin, perdoe se a pronúncia estiver errada aí. Trabalhamos com a equipe da casa, o Chengdu, para vencer a partida, o bilhete bateu. Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no jogo do Borussia Dortmund contra o Ulsan, trabalhamos com o Borussia para vencer a sua partida. O bilhete bateu e a gente tem a oportunidade de gabaritar o dia. Caso para vocês aí, né, já vão estar com essa informação concluída que o vídeo já saiu já na quinta-feira, né? A gente está trabalhando com a Inter na chance dupla. Caso empate ou vença, a gente pega esse bilhetinho e podemos gabaritar o dia. Então fechamos aqui a nossa quarta, vamos para a nossa sexta-feira. Nossa quinta está acontecendo aí, né? O que eu separei para sexta? Uma grade aí com mais 5 jogos, ao meu ver são os jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo que eu separei é lá na Finlândia, no horário de meio-dia. Separei o jogo do Ginistan enfrentando o Inter Kurtu. A equipe visitante, a primeira colocada da competição, a equipe da casa no momento é a sétima. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E eu tenho equipe visitante que nos últimos 5 vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória para a equipe da casa e 3 para a equipe visitante. Apesar desse retrospecto aqui de nos últimos 3 jogos eu ter vitória da equipe visitante, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás nessa situação aqui, ó. A equipe da casa aí sofreu apenas uma derrota nos últimos 5 jogos e eu tenho também uma oscilação aí da equipe visitante. Então, por conta disso, eu optei aqui por pegar mercado de gols. Finlândia eu gosto muito de trabalhar também em mercado de gols. Dá uma olhada aqui, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas em 4. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive mais de 1,5 aí em 4. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando uma base aí de 1,23. Eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, é o bilhete para esse jogo. O próximo jogo que eu separei, vamos lá agora, para a Estônia, no horário de 1 hora da tarde. Separei o jogo do Levandia enfrentando o Narva. As duas equipes aí, a equipe da casa, a primeira colocada da competição, a equipe visitante ela é a quinta. Momento aí do Levandia, nos últimos 5, a equipe vem de um empate e 4 vitórias. E eu tenho o Narva, que nos últimos 5 vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória da equipe visitante e 3 vitórias da equipe da casa. O que eu gosto de buscar aqui nessa partida? Dá uma olhada. O Levante, nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e vem de 4 vitórias. A equipe visitante, ela venceu 2 e 3 derrotas. Eu vou buscar aqui algo a favor do Levante, eu vou comprar essa vitória. Tá pagando bilhete por uma base de 1,37, eu deixo como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para Islândia. Vamos para o jogo às 3h30 da tarde do Akureyri enfrentando o Valur. As duas equipes, a equipe visitante ela é a terceira colocada da competição, a equipe da casa ela é a 11ª. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate,
2 derrotas e 2 vitórias. E eu tenho a equipe aí visitante que vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias para a equipe da casa e 3 para a equipe visitante. Aqui, apesar do bilhete estar esmagado, eu gosto de trabalhar em mercado de gols, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4, nesses 4 batendo ambas. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive mais de 1,5 em 3. Bilhete, então, para essa partida. Quem quiser talvez levar para o vivo, pegar uma condição um pouco melhor de 1,5 tá pagando uma base aí de 1,11 até 1,14 para sair mais de 1,5 na partida. Eu acredito aqui que vai ser o nosso bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora para a Irlanda, 4 horas da tarde, divisão da Premier. Separei o jogo do Sherlock Rovers enfrentando o Antford. A equipe aí da casa, ela é a primeira colocada da competição. A equipe visitante, ela é a oitava. Lembra que alguns vídeos bem anteriores aí eu cheguei a comentar que a Irlanda não é um campeonato que eu gosto 100% de operar. E vou ser bem sincero, eu trago essa liga alternativa aqui quase naquele último caso. Por quê? Eu considero uma liga muito curta, são apenas 10 clubes, então a discrepância aqui de equipes ela é muito pequena. Dá uma olhada. O primeiro colocado aí tem 45 pontos. E o oitavo, ele tem 27. Mas, tipo assim, até os números do campeonato, se você olhar, são muito próximos. Não tem uma equipe que desponta. Até a 10ª colocada aqui, dá uma olhada. Ela tem um histórico aí de 23 gols pró e sofreu 38. Mas dá uma olhada aqui no terceiro colocado, no segundo. O segundo tem 26 gols, 3 gols apenas de diferença aí. A discrepância maior está aqui na questão de sofrer gols, né? Que a equipe aí, que é a Lanterna, sofreu bastante. Mas, tipo assim, eu não vejo uma linha. Eu vejo uma linha praticamente quase igual, quase linear entre essas todas as equipes. Mas tem um valor aqui, por isso eu tô trazendo esse jogo. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos da equipe aí do Sherlock, a equipe vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. E eu tenho o Watford, que nos últimos 5 jogos. Opa, volta aqui. O Watford, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota, um empate, uma derrota, uma vitória e 3 empates. No confronto direto, é aqui que me chamou a atenção. Ó. Eu tenho aí, nos últimos 5, uma vitória da equipe visitante e 4 vitórias mais recentes aqui do Sherlock Rovers, da equipe da casa. Então, bilhete para essa partida, eu vou comprar a vitória aí do Sherlock Rovers. Tá jogando dentro dos seus domínios, tá pagando bilhete por uma base de 1,40, vitória da equipe da casa é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos voltar aí para a Islândia, às 4h15 da tarde. Separei o jogo aí do Stjörnar enfrentando o Breiðablik. As duas equipes aí são segunda e quarta colocada, respectivamente. Momento da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 4 vitórias. E eu tenho a equipe visitante, que nos últimos 5 vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória para a equipe da casa e 3 para a equipe visitante. O que eu gosto de buscar aqui? Como eu mencionei no primeiro jogo, mercado de gols. Dá uma olhada aqui. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio sendo cumprido em todos. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive mais de gol e meio em todos. Então o bilhete para essa partida vai estar pagando também esmagado. Dá uma olhada aqui comigo. Vai estar pagando por uma base aí de 1,10 a 1,13. Mas eu deixo aqui para sair mais de um gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí para nossa sexta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira de vitórias aí, não só nossos apostas, mas todos os nossos projetos. Bilhete do canal, tô deixando uma duplinha. Tô deixando o Levante para vencer a sua partida e tô deixando o Sherlock Rovers também para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo, de uma odd por base aí de 1,92, é o bilhete do canal para essa sexta-feira. Então, mais uma vez, só venho agradecer aí a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado aí por cada comentário. Fiquem com Deus, um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.